São João da Boa Vista, aqui em Minas Gerais. Olha para você ver esse vídeo, olha o impacto dessa cena. O carro passava pela rua, uma mãe com a criança e um bebê num carrinho, quase que são atingidos no meio da rua. Um vídeo exclusivo do Minas em Ação. Olha para você ver, gente, é de arrepiar. Agora 11 horas em ponto. Ótima manhã para você, bom dia. Hora certa na tela, 11 horas, segunda-feira, dia 10 de março de 2025. E está no ar o Minas em Ação. Por aqui você acompanha comigo o que tem de mais atual e as novidades do mundo policial. Eu sou Pedro Oliveira e a gente segue juntos nesse dia marcante e especial. Que o seu dia, que a sua semana que se inicia hoje, seja marcada por coisas boas. O que não deu certo na semana passada, eu tenho certeza que com fé vai dar certo. Que Deus te abençoe e que você coloque os seus planos, os seus desejos e todos os seus anseios nas mãos do Criador. Vamos girar agora, porque tem Larissa contando pra gente todos os detalhes das últimas aqui de BH. Olá, Pedro, bom dia para você e a todos que nos acompanham pelo Minas em Ação. Pedro, esse homem de 36 anos acabou causando um acidente na Avenida Barão Homem de Melo, na altura do bairro Estoril, após pegar uma BMW para dar uma voltinha. Ele trabalha em Lava Jato e, pasme, ele não tem carteira de habilitação. Todos os detalhes vocês conferem daqui a pouquinho aqui no Minas em Ação. Pegou o carro sem habilitação e carro de freguês, hein? E um jovem foi assassinado dentro de uma adega aqui na Grande BH. Maicon Stallone, nosso anjinho da notícia. A Polícia Militar não deu muitos detalhes sobre o homicídio, mas contou que a vítima já possuía várias anotações criminais e que usava uma tornozeleira eletrônica no momento do crime. Imagens da câmera de monitoramento do olho vivo poderão auxiliar nas investigações. E acontece agora uma coletiva de imprensa onde a polícia traz detalhes sobre a prisão de um homem suspeito de matar a companheira e ainda tentar matar o filho dela após a criança ter assistido o crime. De chamar ajuda, de chamar a polícia, ela tinha um temor extremo dele e infelizmente esse temor se concretizou. Ela tinha uma protetiva, né, e ele chegou a ser preso por ameaça a ela. A Kate, ela caminhou nesses passos da violência doméstica, nos passos que a gente chama de alerta ao feminicídio. Infelizmente, ela sofreu todas as etapas de violência e ele chegou a ser preso em dezembro de 2023 pela ameaça, só que 2 meses depois ele foi colocado em liberdade. E ele ele continuou e, claro, aprofundou esse ciclo de violência. Em agosto, novamente, em agosto do ano passado, ela fez outra denúncia que ele havia agredido ela e o que ele costumava fazer, ele mesmo se autolesionava com faca, com alicates, de forma severa, inclusive na frente dos filhos, para que ele pudesse, de certa forma, tentar colocar essa culpa na Kate. Ótima manhã para você. E 3 pessoas de uma mesma família ficaram gravemente feridas após o carro em que elas estavam cair de um viaduto na BR-262, na cidade de Reduto, aqui em Minas Gerais. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma mulher foi arremessada para fora do veículo com impacto e precisou ser socorrida pelo SAMU. As outras vítimas, um homem de 59 anos e uma mulher de 26, foram resgatados e levados para um hospital na cidade de Manhuaçu. E as testemunhas, olha só, contaram para a polícia que uma carreta teria provocado esse acidente. Mas as circunstâncias ainda estão sendo investigadas. Agora, esse caso aí segue sob investigação da polícia. Veja bem, a família inteira numa BR, passeando no final de semana, quando acontece uma tragédia, uma verdadeira tragédia. E agora a polícia também procura por esse caminhoneiro que teria sido aí a pessoa responsável por causar esse acidente. Olha a gravidade. E essas vítimas só conseguiram ser socorridas porque a polícia, o Corpo de Bombeiros teve que serrar parte do veículo para fazer o resgate. Olha só que tragédia aqui em Minas Gerais. O Corpo de Bombeiros atuando fortemente, a polícia também auxiliando nessa ação.
E a gente vê aí mais um caso possivelmente de imprudência. Agora, olha o tamanho desse viaduto. Olha de onde esse carro caiu, minha gente. Olha de onde esse carro caiu. E pode ter caído por imprudência de um motorista. E a polícia investiga uma batida entre uma BMW e um carro de aplicativo aqui em Belo Horizonte. Foi uma confusão, mas uma confusão medonha. Foi na Barão de Melo. E segundo informações, um funcionário de um lava-jato acabou pegando o carro de um cliente para dar uma voltinha. Ele acabou de limpar o carro e pensou, tá bonito, vou dar uma voltinha nesse carro. Vamos ver o que vai dar isso aí. A Larissa Pimenta traz todos os detalhes pra gente. O sistema de airbags da BMW foi acionado com o impacto da batida. O veículo colidiu em um carro de aplicativo, deixando uma mulher de 25 anos ferida. O acidente foi na Avenida Barão Homem de Melo, no bairro Estoril, em BH. Segundo informações da Guarda Civil Municipal, quem conduzia a BMW era um homem de 36 anos que trabalha em um lava-jato. Ele teria pegado o carro de um cliente sem autorização para dar uma volta. Ao avançar um sinal vermelho, acabou batendo em um outro carro. No veículo atingido pela BMW estavam um motorista e 2 passageiras. Uma delas precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a polícia, o condutor da BMW não tem carteira de habilitação, apenas uma permissão para dirigir vencida. Ele teve ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital João 23. Ainda segundo a guarda, o funcionário do Lava Jato acionou os colegas, gerando um tumulto no local. O homem tentou defender o condutor da BMW e acabou preso por desacato. A polícia foi acionada e um teste de bafômetro foi feito nos motoristas envolvidos e deu negativo para o consumo de álcool. A BH Trans foi acionada para organizar o trânsito na região. E a gente volta para a coletiva de imprensa que acontece agora. A polícia trazendo detalhes sobre a prisão desse suspeito de matar a companheira e ainda tentar matar o próprio filho dele, de apenas 15 anos. Isso porque o jovem teria assistido o crime. Olha o covarde aí. Fez todos os procedimentos necessários e, infelizmente, a justiça manteve, no primeiro momento, em razão de uma prisão em flagrante, ele preso somente 2 meses. E, após ele ser solto, ele deu continuidade ao ciclo de violência doméstica, o qual ele já apresentava claramente indícios que ele iria manter e aumentar. Obrigada. Pois é. Agora, exatamente 11h07, a gente vê o desdobrar dessa história, um crime que aconteceu no ano passado e o Minas em Ação atuando também firmemente, acompanhando desde o início essa brutalidade. Gente, presta atenção, esse crime aconteceu no bairro São Marcos, aqui em Belo Horizonte. O que aconteceu foi que o homem estava frustrado com um relacionamento, decidiu pôr fim, mas da pior maneira, que é matando a companheira. O filho do casal, que estava ao lado de fora na rua, viu a cena, tentou ali parar o pai, brecar, pai, o que é isso? Não faça isso, pai. O pai pesou a mão e pesou demais, foi com a faca até a companheira, desferiu várias facadas, ela morreu e depois a mente brilhante foi, eu vou matar o filho. Ele viu tudo. Pois é, esse covarde, isso não é uma pessoa, não é um suspeito não. Ele foi preso em flagrante. Já é o bandido, é o safado, é o sem vergonha. É o cachorro, isso aí é mais do que um animal. Ele matou a própria companheira e ainda quis matar o filho. Cadê o senso de paternidade? Isso não pensa não, não pensa nele e também não pensa nos outros. Não pensou no filho de 15 anos. E eu vou ter dó de uma pessoa dessa? Você vai ter que ter dó de uma pessoa dessa? Uma pessoa que é lúcida, matando a própria companheira e querendo matar o filho, porque foi testemunha do crime que ele cometeu? É um canalha, merece prisão e merece morrer lá dentro. Merece morrer, apodrecer atrás das grades. E tomara que fique muito tempo. Tomara que não volte. Tomara que morra lá dentro. Porque assim, não pensa nos outros, não pensa nele. Agora está o jovem de 15 anos sendo cuidado pela família. Olha o psicológico desse adolescente. Pois é, os irmãos do adolescente, os outros irmãos, outros filhos desse bandido, como que ficam agora? Sem pai, porque está preso, e agora sem mãe, tendo que depender unicamente do favor das famílias, da família, do tio, da avó, por conta de uma inconsequência, de um inconsequente como esse aí. E a polícia em Governador Valadares
investiga o desaparecimento de uma criança de apenas 10 anos de idade. Essa criança sumiu na última terça-feira, dia 4. Ela é do município de Água Boa, no leste do estado. E quem traz pra gente todos os detalhes ao vivo é o nosso grandioso repórter Márcio Farias. Ô Márcio, uma ótima manhã para você. Então nós temos uma atualização sobre o caso. Bom dia, André. Bom dia a todos que nos acompanham. Uma atualização e, infelizmente, uma atualização trágica. Foi encontrado no último sábado o corpo da menina Yara Caroline Martins Neves, de apenas 10 anos. A Yara estava desaparecida desde a última terça-feira, dia 4, quando ela estava indo para a casa dos pais, lá em Água Boa, município de pouco mais de 12 mil habitantes. Ela foi vista por uma amiga entrando em um veículo branco. Imediato, os pais começaram a procurar a criança, acionaram a Polícia Militar, acionaram a Polícia Civil e começou a busca, a mídia regional também divulgando durante toda a semana a procura por essa menina de apenas 10 anos. No último sábado, os policiais militares de Água Boa foram acionados pela Polícia Militar lá de São Pedro do Suaçuí, que fica a 70 quilômetros de Água Boa. Dirigindo-se até o local, foram informados que duas mulheres que pescavam em uma cachoeira avistaram um saco branco que estava em uma vala próxima à cachoeira com um forte odor. Os militares abriram esse saco e encontraram um cadáver já em adiantado estado de decomposição. E o tamanho desse cadáver levantou a suspeita dos policiais de São Pedro do Suaçuí, que poderia ser de uma criança. E os policiais de Água Boa foram ao local, levando o irmão de Yara. Chegando no local, o irmão identificou as roupas. O cadáver, não havia possibilidade de identificar se era mesmo a criança, a Yara, mas as roupas que elas estavam vestidas, o irmão, com absoluta certeza, disse que eram as mesmas roupas, que tinham características bem definidas pela família, e de pronto a polícia já teve como aquele cadáver sendo da menina Yara. Ele foi levado para o Instituto Médico Legal de São João Evangelista. Nos primeiros exames constataram sinais de violência. Não foi detalhada para a imprensa que tipo de violência seria essa e também a causa da morte desse cadáver. De imediato, a polícia começou as apurações, começou a ouvir testemunhas, buscando imagens de câmeras de segurança desse veículo. Foi identificado o veículo e foi identificada a pessoa que estava conduzindo esse veículo branco. Essa pessoa foi presa na manhã de ontem e foi levada para a delegacia, onde neste momento está prestando depoimentos. Há informações que essa pessoa trabalharia na prefeitura de Água Boa. A informação, inclusive, foi confirmada que esse suspeito trabalha na prefeitura de Água Boa, mas não há informações detalhadas sobre se é ou não o autor desse, talvez, sequestro e morte da menina Yara. De qualquer forma, um caso bastante trágico, chocou toda a região e a polícia agora está investigando se, primeiramente, esse suspeito realmente está envolvido no desaparecimento e na morte da menina Yara e quais foram as causas e como ele acabou matando essa criança de apenas 10 anos. André. Ô Márcio, obrigado pelas informações. Recapitulando, para quem tem em casa entender o caso, uma criança de apenas 13 anos estava sumida desde a semana passada. E, infelizmente, nós tivemos agora a informação, que é uma atualização sobre o final dessas investigações. A conclusão é que essa menina morreu e o corpo dela foi encontrado. O Márcio trazendo as últimas informações do leste de Minas Gerais para a gente. Um caso exclusivo. Nós estamos com esse caso desde os primeiros minutos, desde as primeiras horas de quando houve esse desaparecimento. E mais informações ao longo da nossa programação no Jornal Minas Primeira e também no Jornal Minas Segunda edição. A gente vê aqui atrás, olha só, uma menina nova, um futuro inteiro pela frente. E agora a polícia investiga esse caso. Um dos suspeitos, né, um principal suspeito, já vem sendo ouvido nesse momento em uma delegacia da região e a gente aguarda agora para ter, de fato, o que aconteceu e a polícia apontando sobre esse crime. A polícia investiga uma confusão generalizada que tomou conta de um shopping lá em Pará de Minas. E tudo aconteceu após um desentendimento entre um funcionário e um motorista. Olha só, sobe o som pra gente ouvir. Olha a pancadaria. Olha a bagunça. Olha. E...
Ei, ei, ei. Foi pedaço de vidro. É gente apanhando, é gente batendo. Olha a confusão. Olha, quebrou. Ó. E o homem arrancou o carro. Não quis nem saber que morreu. Olha, o outro tentando parar esse de azul dos seguranças do shopping. Olha a bagunça aí. Ó. E eu vou contar para você que, de acordo com as testemunhas, tudo começou quando um segurança pediu que o cliente, que estava dentro do carro, manobrasse o veículo. O condutor e um passageiro partiram o quê? Para agressão. Começaram a xingar o segurança do local, aquela confusão toda, e logo o tumulto se espalhou. Funcionários e clientes tentaram até intervir e, revoltadas com a ação, acabaram também entrando na confusão. Gente, olha só, o final de semana, depois de um carnaval desse, parece que o povo ficou mais estressado. Olha! Não, o que é? Olha! Não. E o carro ficou todo estragadinho, né? A polícia foi acionada e prendeu os 3 envolvidos, o segurança e os 2 que estavam dentro do carro. O motorista já tinha antecedentes criminais, um antigo conhecido da justiça. Ah, tá explicado. E foi levado para a delegacia. Agora, a Polícia Civil investiga o caso. Olha, mas que barbaridade. Olha lá. O segurança pediu que ele manobrasse o carro direitinho porque parou nas 2 vagas. Ele parou no meio das 2 vagas. Imagina, tem aqueles motoristas que são entrões, né? Que param e levam logo 2 vagas, porque o carro não é um carro, é uma carreta. E aí, nessa brincadeira toda, o que aconteceu? Ele não gostou de ter sido chamado a atenção pelo segurança do local, foi lá bancar a banca, foi botar a banca. Não, você sabe com quem você está falando? Aí o segurança, não sei, mas só tem que mexer aqui, só tem que manobrar o carro. Mas eu não vou manobrar coisa nenhuma. Aí deu isso aí, ó. Olha lá. Olha que coisa. Agora 11h17 e depois do intervalo eu vou te mostrar aqui no Minas em Ação que a polícia tem trabalhado pesado no norte do estado. E ainda, a polícia investiga um crime que é um verdadeiro mistério. Esse jovem vivia reclamando da vida. Já tinha sido preso por tráfico de drogas e também por receptação. Pois é, foi agora, preso no carnaval. E ele foi morto dentro de uma adega em Ribeirão das Neves. A gente volta já. H20, já estamos de volta com o seu Minas em Ação, na tela da Rede Minas, ó. E daqui a pouquinho, 13h, o programa Agenda vai receber o cineasta Cal Guimarães. O Agenda é 13h com a Dani Vargas, que já está lá posicionada. Olha só a Dani aí no quadro, ó. A equipe da Dani, todo mundo preparado. Ô Dani, o programa já está quase pronto? Está quase prontinho, né? Olha lá, a equipe toda. Deixa eu dar um pulinho por aqui, eu acho que eu nunca passei pela redação no ao vivo. Vou fazer pela primeira vez, ó. Aqui, ó, o Dark já está preparando por aqui, ó, a Dark preparando aqui o computador aqui para colocar no site, olha lá, o layout, né, o Dark? Isso. Inclusive está ficando famoso já nas redes sociais e na Rede Minas, hein? Na televisão. Entrou comigo ao vivo outro dia, falando, olha essa máscara aqui, né? É porque ainda estamos uma central de cinema aqui também, entendeu? Ah, é? É. E conta pra gente, o Cal, o que o Cal vai falar de novidades pra gente hoje? Então, o Cal Guimarães tem mais de 20 filmes na carreira dele, ele tem sucesso nacional, internacional, e agora ele tá com o último filme dele, que vai estrear quinta-feira nos cinemas. Mas quinta agora? Amizade. Quinta-feira agora? Mas ele vem antes aqui no Agenda, né? Mas é exclusivo então? Sim. Que delícia! Pra gente dar spoiler. É 13h com a Dani. E eu vou te contar agora que um homem foi morto a tiros após oferecer água para um suspeito. A gente vai saber todos os detalhes ao vivo, direto de Divinópolis com o Vitor de Castro. Ô Vitor, conta pra gente, a polícia já está à procura desses suspeitos, que são 4 suspeitos, não é isso? Bom dia. É isso, Pedro. Um bom dia para você, para todo mundo que acompanha o Minas em Ação. Aconteceu na Vila Cruzeiro, que é um bairro bem central aqui em Divinópolis, na noite deste domingo. A esposa da vítima, um homem de 33 anos, que foi morto com um tiro no rosto, disse que eles estavam sentados na porta de casa. Aqui na Vila Cruzeiro, bem no centro de Divinópolis, estava a vítima, a esposa e o filho dele, uma criança pequena. Quando chegaram os 4 rapazes a pé e um deles pediu água. Eles então entraram,
o marido voltou para levar o copo d'água para o suspeito, quando foi atingido com um disparo no rosto e morreu no local. O corpo de bombeiros ainda foi acionado, mas quando os agentes chegaram na casa, a vítima já estava morta. O homem tem passagens policiais por tráfico de drogas, por lesão corporal, também por posse e receptação de arma de fogo e por homicídio. Mas a própria esposa confirmou para os policiais que ele tinha envolvimento com tráfico de drogas. Esta é a principal linha de investigação a partir de agora. A mulher ainda disse que os suspeitos fugiram a pé. Ainda na noite de ontem, os policiais buscaram imagens de câmeras de segurança e seguem no encalço do suspeito. Esse que já é o 11º homicídio ocorrido aqui em Divinópolis no ano de 2025. Pedro. Vitor, olha só, agora a polícia procura por esses 4 suspeitos de terem matado a sangue frio esse homem que servia o quê? Servia o quê? Um copinho d'água. Bateram lá, emboscada, né? Uma pura de emboscada. O cara já tinha passagens, os suspeitos, 4 suspeitos chegaram a bater na porta, ó, toque, toque, toque. Quem que é? Ah, que eu tô passando na rua, quero beber uma... A história tá mal contada. Quero beber uma aguinha. Ah, vou pegar pra você. Aí você traz o copo de água e é morto na porta de casa. Desde quando, em sã consciência, que eu vou abrir minha porta para receber alguém que eu não conheço na minha casa para dar copo de água? É certo que no interior do estado, Minas Gerais, os mineiros são muito receptivos, mas desde quando eu vou abrir a porta da minha casa para quem eu não conheço para dar água? Jamais, nunca. Está mal contada. A polícia daqui a pouco vai esclarecer todos os detalhes sobre esse crime. E agora eu vou chamar a sua atenção para esse vídeo aqui, ó. Olha esse vídeo que veio lá de São João da Boa Vista. Olha o carrinho de bebê passando lá atrás. O carro vem igual um foguete. Perdeu o controle, invadiu a calçada. Olha só, nem a motorista acreditou no que aconteceu. Olha lá, e arremessou. Se a gente conseguir ver bem devagarzinho aqui esse vídeo, a gente vê que esse carro ainda atinge um homem que passava pela... Olha lá, viu aí? Bem na ponta, jogou o homem longe. O homem passava pela calçada, foi arremessado contra a parede, inclusive. Vai voltar o vídeo, ó. Olha lá, carrinho de bebê lá atrás, o carro vem, olha lá, e vai jogando o homem pra cima. O homem foi jogado para cima, agora a polícia investiga esse caso e busca entender o que aconteceu. O que causou esse acidente. Essas vítimas, graças a Deus, sofreram apenas escoriações e passam bem. Mas tinha tudo para ser uma tragédia. Em plena luz do dia, eram cerca de 2h15 da tarde, um carro desgovernado, uma mamãe com um bebê, o carrinho de bebê ali, de repente o carro já entra na calçada, já atinge uma pessoa que passava por ali e quase bate no carrinho de bebê com a mamãe. Isso serve de atenção para você, mamãe, para você papai que tem criança de colo, criança pequena, para você pedestre, preste muita atenção onde você está passando. Eu, por mania, eu nunca ando no mesmo lado que os veículos estão passando. Eu sempre vou ao lado contrário, porque eu tenho visibilidade e consigo ver se alguma coisa está vindo ali. Se algum carro perdeu o controle, então eu consigo ver. Então eu sempre mudo a rota. Se o trânsito segue ao lado direito, vá para o lado esquerdo, porque você consegue ver ali, ter visibilidade e sair de boa de um acidente como esse aí. Tinha tudo para dar ruim. Graças a Deus, apenas escoriações leves. E essas 2 vítimas agora passam bem. E a polícia investiga a morte de um bebê de apenas 1 mês e 28 dias aqui em BH. De acordo com a mãe, a criança chegou à instituição com febre. A família denuncia negligência médica. A nossa Larissa Pimenta, nossa repórter, está ao vivo trazendo todos os detalhes já com a mãe desse bebê. Larissa, bom dia para você. Momento de sofrimento e dor para essa família. Traga para a gente os detalhes. Exclusivo. Bom dia para você, Pedro, e a todos que nos acompanham pelo Minas em Ação. Olha só, Pedro, momento de dor, momento em que a Edjane, mãe desse bebê, passa pelo luto procurando justiça. Ela quer entender o que de fato houve com o filho dela. Edjane, bom dia para você. É difícil até falar nesse momento. Você está passando seu luto aí por uma situação tão complicada. Conta pra gente desde o início, como é que foi que o seu filho veio parar aqui no Hospital Belo Horizonte? Como que tudo isso aconteceu, ocorreu? Meu filho teve um pico de febre dia 17 de janeiro, agora desse ano. Eu resolvi trazê-lo aqui no Belo Horizonte com 38 graus de febre, eu verifiquei em casa. Chegamos aqui, demos a entrada
A enfermeira verificou os sinais vitais dele, ele não estava mais com febre. Seguimos para a sala de espera da pediatria, fomos atendida pela pediatra. Eu falei assim, ele chegou aqui com 38 graus de febre, aliás, em casa. E chegou aqui no hospital, a enfermeira verificou os sinais vitais, ele não se encontra mais com febre. Aí ele verificou de novo a temperatura, ela falou assim, está com 37,9. Aí eu falei assim, ele pode ter dado essa falsa febre por causa que foi muito calor no mês de janeiro. Aí eu falei assim, qual a sua conduta agora que ele não está com febre? Aí ela pediu exames, teste de urina, hemograma e raio-x, e abriu um protocolo de sepsis. Nenhum desses resultados deram alterado. Aí eu falei assim, qual será a sua conduta? Ela falou assim, vou pedir a internação dele, ele vai começar a tomar antibiótico. Eu falei assim, como assim antibiótico, se os exames não deram nada alterado? Ela falou assim, é por causa do protocolo e pela pouca idade que ele tem, que ele só tinha 1 mês e 28 dias. Aí eu falei assim, então tá certo. Aí esperamos na enfermaria, ele começou já a tomar um antibiótico na enfermaria aqui do Hospital Belo Horizonte, e até ser liberado a liberação do plano para subirmos para internação. Eu falei assim, qual é a conduta? Porque eu não quero fazer essa punção não, nada deu alterado nos exames do meu filho. Ela me relatou, a médica do pronto atendimento, que a próxima conduta da médica teria que verificar qual seria a conduta da próxima médica da internação. Fui recebida pela médica da internação, pela equipe de enfermagem. Ela falou assim que ia me pedir um teste de Covid. Aí fez esse teste de Covid, deu negativo. Eu falei assim, qual as próximas condutas de vocês? Ela falou assim, você tem que ver com a próxima médica. Ele fez o teste de Covid, deu negativo. As próximas médicas, meu filho ficou desassistido de médico de 1h20 da manhã até 1h30 do dia seguinte, do dia 18. Aí todas as médicas passaram. Eu falei assim, qual a conduta de vocês como médica aqui da internação, do plantão? Elas me relataram que ia fazer uma punção. Eu até falei assim, questionei, punção? Por que essa punção, se os exames não deram alterado, nada alterado? E essa punção deve doer, porque eu tive meu filho cesariano, então eu fui furada na lombar para tomar anestesia, parcial. Eu falei assim, eu não quero fazer, porque os exames não deram nada alterado. Aí eu me senti meio pressionada e coagida, das duas, da preceptora e da residente. Ela falou assim, você não tem opção, ou você faz esse exame, autoriza ele a fazer esse exame, ou você fica de 7 a 14 dias seu filho tomando antibiótico. Aí, como eu me senti pressionada, tava doida para ir embora para casa, porque meu filho tava rindo, brincando. Eu falei assim, então bora fazer, que esse exame vai dar negativo e eu quero ir embora para casa, porque eu quero comemorar os 2 meses dele de vida, que vai ser dia 20. Só que isso acabou não acontecendo, Ediane? Isso acabou não acontecendo porque meu filho foi para a sala de procedimento, teve a primeira tentativa da residente, não teve, saiu seco. Teve a segunda tentativa da preceptora dela, saiu seco. A preceptora não deixou eu estar presente na sala, do lado do meu filho, prestando aquele suporte do lado dele, por ele ser um de menor. Eu questiono no hospital, isso é protocolo de vocês? Porque perante a justiça, quando é de menor, uma pessoa incapaz, tem que ter alguém responsável do lado em qualquer procedimento que a mãe, o familiar possa estar presente ou a mãe pode estar presente. E eu quero questionar vocês o porquê meu filho fez esse procedimento, mesmo os exames não dando nada alterado. E o que eu acho interessante, depois dessa punção, a médica falou assim, eu falei assim, você não conseguiu? Ela falou assim, não, riu e falou assim, seu filho era gordinho. Eu falei assim, imagine se toda criança que for gordinho, igual o meu filho, passar por um procedimento doloroso e vocês não conseguirem retirar o material. A sala de procedimento ficou cheia de sangue, uma sala quente, sem ventilador, sem ar-condicionado. Eu falei assim, me dá meu filho aqui, levei meu filho pro quarto, estava na cama, ele começou a se torcer de dor. Criança não sabe falar, então ele tem que articular, ou gemer ou se torcer de dor. Ele começou a se torcer de dor e chorar. Eu peguei, coloquei ele nos meus braços, ele começou a entrar em parada cardiorrespiratória. Como a técnica de enfermagem estava no banheiro, enchendo a banheira, para me prestar um apoio durante o banho, eu entreguei meu filho nas mãos dela e corri no corredor do Hospital Belo Horizonte pedindo ajuda à equipe de enfermagem e à equipe médica para me prestar apoio. Aí a equipe de médicos, de enfermeiro do hospital demoraram, foram para o quarto verificar realmente se estava em parada e depois retornaram para pegar o carrinho de parada. E no carrinho de parada, por o setor do terceiro andar ser dividido em
esquerda pediatria e de lado direito adulto, pegaram a caixa de parada de adulto, porque a máscara era grande. E até a residente falou assim, essa máscara é grande, me dá outra máscara. E meu filho foi a óbito, já desceu para o CTI em óbito. Eu quero saber, porque o laudo do ML não bateu com o laudo do hospital. Eu quero saber realmente o que aconteceu e quero uma resposta da diretoria, porque eu ligo todos os dias, não tenho nenhuma resposta através da ouvidoria. Olha só, Edjane, a polícia, né, pessoal, a Polícia Civil de Minas Gerais está investigando o caso, porque a Edjane fez boletim de ocorrência, então a polícia já está no caso, no momento são feitas oitivas. A Inota, o Hospital Belo Horizonte, informou que não teve acesso ao IML, em que a mãe diz, né, que é uma divergência, então a mãe pede justiça agora, né, para que saiba o que de fato aconteceu com o filho e a Polícia Civil continua investigando o caso. Pedro. Pois é, Larissa. Agora o que fica é o questionamento dessa mãe que sofre um momento de dor para essa família. O que fica também a dúvida é o que o hospital disse a respeito disso. Já procurou a família? Porque afinal de contas morreu dentro do hospital. Por negligência ou não, o caso está aí. A denúncia foi feita. A família já foi procurada? Essa mãe que chora, o pai que chora, a família que chora, já foi procurado? Pelo hospital? Pela gerência? Pela diretoria? As portas também estão abertas. A Larissa acabou de ler para a gente também a nota desse hospital, falando sobre esse caso, que ainda não tem conhecimento acerca do laudo do IML, e agora a gente aguarda, porque com certeza a polícia deve de abrir o inquérito, finalizando uma coletiva de imprensa daqui a pouco, e mais um caso exclusivo aqui no Minas em Ação. E falando de exclusividade, a polícia investiga a morte de um rapaz de 18 anos, suspeito de tráfico de drogas em Ribeirão das Neves. O Maicon Stallone, nosso anjinho da notícia, foi lá conferir. O rapaz que carregava um ódio dentro de si costumava postar vídeo nas redes sociais, onde frequentemente expressava sua revolta e insatisfação com o mundo. Credo, mas quem tá ligado, Zé. Quem é menorzinho aí, ó, menorzinho, trem do ódio. Tá ligado também que a cabeça do menor, pai. O bagulho é doido, troca. Suas publicações chamavam a atenção pela agressividade nas palavras e pelos desabafos carregados de rancor. É, troca, eu falo mesmo, mano. É pra qualquer um você pegar essa onda aqui não, mano. Porque no pelo dilatando, mas você tá ligado o que pega, né, mano? Cheio de ódio mesmo, mano. O jovem estava em uma adega se divertindo na noite desse domingo, enquanto conversava e bebia com amigos. O rapaz aproveitava a noite sem desconfiar que alguém já havia planejado seu destino. O ambiente animado da adega não deixava perceber o perigo que se aproximava, sem imaginar que aquele momento de descontração seria interrompido de forma trágica. O jovem foi morto a tiros dentro do estabelecimento em Ribeirão das Neves, na Grande Belo Horizonte. O crime aconteceu por volta das 23 horas. Frequentadores que estavam na adega acionaram a PM imediatamente. A Polícia Militar não deu muitos detalhes sobre o homicídio, mas contou que a vítima já possuía várias anotações criminais e que usava uma tornozeleira eletrônica no momento do crime. Imagens da câmera de monitoramento do olho vivo poderão auxiliar nas investigações. Durante a ocorrência, amigos e parentes chegavam a todo momento desesperados por informações e abalados pela morte do rapaz. Muito choro e comoção marcaram o local do crime. Enquanto isso, os policiais realizaram buscas na região na tentativa de localizar o suspeito. O local foi isolado para os trabalhos da perícia da Polícia Civil. A vítima foi identificada como João Gabriel de Souza. De acordo com o histórico policial, ele completou 18 anos no dia 15 de janeiro e foi preso por tráfico de drogas 3 dias depois. Durante o carnaval, em 2 de março, ele foi detido novamente por estar com o celular furtado. Testemunhas relataram que o atirador entrou na adega e foi em direção ao alvo, que estava de costas. Após os trabalhos da perícia, o rabecão da Polícia Civil de Minas Gerais levou o corpo de João Gabriel para o Instituto Médico Legal de Belo Horizonte. As motivações do homicídio ainda são desconhecidas. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso. Carta marcada.
Tem um nome isso. Carta marcada. Foi encurralado ali dentro. Um verdadeiro mistério, porque carta marcada, foi encurralado, foi preso há pouco tempo por 2 vezes, por receptação e também por tráfico de drogas. E a gente tem as imagens ali, vou pedir para colocar na tela. O que me dói é isso aqui, ó. Vai passar daqui a pouquinho. É a família no local chorando. Sabe por quê? Jovem de 18 anos, a mãe cria com todo cuidado, dá estudo, banca o filho, querendo que o filho seja homem de verdade e não vagabundo. E aí, com 18 anos, já tem no lombo 2 prisões por receptação e por tráfico de drogas. Qual é a mãe que quer sustentar um bandidinho desse? Mãe nenhuma quer ter essa dor. E o que me faz o coração tremer, angustiar, essa cena ali, ó, o pai e a mãe chorando. Porque na hora que tá ali roubando, na hora que tá fazendo as coisas, não pensa nos dois. Não pensa nos dois. Então fica o recado para você, moleque, safado, sem vergonha. Não segue esse rumo, não. Não siga esse rumo. Não presta. O seu fim ou vai ser na cadeia, ou vai ser no cemitério. E o seu pai e sua mãe, a sua família não merece te visitar na cadeia. E muito menos te enterrar no cemitério, te levar para lá. Isso se encontrar o seu corpo. Não faça isso com a sua família. É a tristeza da sua mãe, é a tristeza do seu pai. Foi investimento, investir em você quando criança. Agora, deu resultado? Faça por onde? A sua família te ama. Falta apenas você se amar. Se deu a oportunidade, não caia nessa jogada, não. E um homem de 30 anos foi indiciado por esfaquear a esposa na porta de casa. Uma mulher de 37 anos. E quem traz detalhes ao vivo pra gente é a repórter Radassa Vitória, que já está ao vivo com a delegada responsável por esse caso. Ô Radassa, é isso mesmo? O cara, além de ter matado a esposa, quis matar o próprio filho de apenas 15 anos de idade por ter visto a cena, o crime, ter sido testemunha? Exatamente, Pedro. Isso, dentre outros tantas infrações que ele cometeu. Estamos aqui na delegacia da Polícia Civil, DHPP. A polícia apresentou nesta manhã, hoje, na coletiva de imprensa, detalhes sobre este caso de violência doméstica e um crime contra a própria família, autuado aí por Marcos Vinícius, de 30 anos. O caso aconteceu em dezembro do ano passado e quem conversa com a gente agora para explicar melhor estes detalhes é a delegada responsável pelo caso, Yara França. Delegada, bom dia. Explica pra gente entender melhor a situação, o que de fato aconteceu nesse crime que envolve tantas infrações. Bom dia. Infelizmente, esse caso se trata de um caso clássico de violência doméstica que caminhou por todos os ciclos de violência. Foram 10 anos de relacionamento. E nesses 10 anos, essa mulher, a Kate, de 37 anos, ela sofreu ameaças, ela sofreu agressões físicas, psicológicas, ela teve diversos crimes cometidos contra seus filhos, para que ele pudesse manter esse controle sobre ela. E infelizmente, caminhou dentro desse ciclo de violência doméstica para o grau mais extremo, que é o feminicídio. E o que aconteceu dias antes? A senhora comentou durante a coletiva, eles tinham se embriagado, usado entorpecentes. Como é que foi esse processo até chegar, de fato, ao crime? O autor já é uma pessoa conhecida como usuário contumaz de drogas. Ele não trabalha, ele não tem nenhuma atividade e existem várias denúncias na residência dele de tráfico de drogas. Ele tem diversas passagens policiais. Então, ele já era uma pessoa perigosa, já era um indivíduo de alta periculosidade. E ele manteve o comportamento dele usual. Ele fez uso de drogas no dia anterior, ele invadiu a residência, algo que ele também já costumava fazer, e no momento que ele chegou, ele viu os 6 filhos sendo aprontados para a escola pela Kate, e ele disse que não queria que ninguém saísse de casa. E no momento que a Kate continuou a arrumar os filhos para a escola, ele imediatamente já se apossou de um facão e começou a desferir golpes contra ela na cozinha da residência. No momento que ela começou a gritar, chamou a atenção de pessoas que passavam pelo local, de vizinhos. Os vizinhos tentaram intervir
Ele percebeu, tentou invadir a casa de uma vizinha e foi nesse momento que a Keide, já muito ensanguentada, muito debilitada, ela conseguiu correr para a rua. E no momento que ela corre para a rua, ele percebe e vai atrás dela e continua, ele troca de faca e continua esfaqueando ela. Até que ele acredita ter tirado a vida dela, ela cai ao solo, desfalece e ele retorna para casa. Quando ele percebe que ela está sendo socorrida e que ela ainda tem vida, ele volta ao local e continua desferindo inúmeras facadas contra ela até realmente ela falecer. A senhora comentou também sobre sinais de psicopatia, né, que o suspeito apresentava. O que exatamente levou a essa suspeita? O que será feito para confirmar isso? Nós concluímos as investigações, solicitamos ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, que ele seja analisado, para que ele seja submetido a essas análises por médico, obviamente especialista, por psiquiatras, porque ele já dá esses sinais, esses indícios de ser uma pessoa com esses sinais de psicopatia em razão de se regozijar, de sentir prazer com a tortura psicológica contra os filhos, as torturas físicas. Ele ameaçava a todo tempo as crianças, as próprias filhas, de que iria estuprá-las. Ele falava isso para todos. Ele também praticava diversos maus tratos contra os animais, ele degolava animais, bebia o sangue deles, ele se auto-infligia com alicates, facas, tudo isso na presença das crianças. Então, acreditamos que ele seja um indivíduo de extremo potencial perigoso, tanto para a família dele quanto para a comunidade. A senhora também comentou a questão das passagens pela polícia que ele já tem. Quais seriam exatamente essas passagens? E ele também já chegou até a ser preso, não é mesmo? Ele já chegou a ser preso exatamente pela violência doméstica cometida contra a Keide em dezembro de 2023. Ele ficou preso, infelizmente, durante somente 2 meses. E ele tem passagens pelo uso de drogas, dano, vias de fato, lesão corporal, denúncias de tráfico de drogas. Ele tem cerca de 47 registros de ocorrências policiais, dessas em torno de 28 figurando como suspeito. Delegada, muito obrigada. Pedro, o inquérito foi concluído e vale reforçar também aqui neste momento que para quem fica, a família que fica, são ao todo 8 irmãos, o único deles é maior de idade, que é maior de idade é o William, e neste momento eles pedem um reforço, a ajuda mesmo da sociedade, de quem puder ajudar a se recomporem, principalmente financeiramente, com a estrutura da casa que era insalubre para se morar, ainda é insalubre, então eles estão tentando reformar este ambiente. Nós pedimos a colaboração de todos. Vou citar agora aqui o e-mail para enviar qualquer contribuição. O e-mail é william, com 2 L's, victor1904@gmail.com. É com você, Pedro. Ô Radassa, obrigado pelas informações. Eu vou pedir para colocarem a Radassa dividida comigo por aqui, porque eu queria que a delegada agora falasse para gente sobre a importância de uma denúncia anônima. Não só isso, mas como também a importância dos vizinhos ficarem atentos a situações como essa que nós acabamos de assistir, que você trouxe todos os detalhes para a gente. Qual a orientação da Polícia Civil nesses casos? O Fórum Disque Denúncia, onde essas mulheres podem ser assistidas, Radassa? Delegada, o apresentador está te perguntando com relação à orientação, né, à importância das denúncias, né, a atenção de todos os civis nessa situação. Com certeza, a gente sempre reforça a necessidade, o quanto é necessário realmente, primordial, na segurança tanto das mulheres, dos idosos, dos animais, das crianças, de todos os grupos vulneráveis, que exista participação ativa da sociedade. Esse é o verdadeiro papel de um cidadão, é realmente levar ao conhecimento das autoridades do Estado de que algo não está dentro da normalidade. Não é só dever do Estado, mas é dever da sociedade também, a proteção integral das crianças e adolescentes. Então, numa escola,
clube, na comunidade, numa praça, se as pessoas denotam que alguma criança está sendo maltratada, que dentro de uma escola existe mudança de comportamento, que tudo isso seja denunciado. Hoje nós temos vários canais de denúncia, temos o Disque 100, o Disque 181, o Disque 180, o próprio 190 da Polícia Militar, 24 horas no país inteiro, para que a polícia possa tomar algum tipo de providência. Mais alguma pergunta? Somente isso, Radassa. Obrigado, Radassa. Obrigado, delegado. E a gente acompanha por aqui. Então fica aí o telefone para você, 181 Disque Denúncia, para você conseguir fazer qualquer tipo de denúncia e é anônimo, viu? Então pode ficar tranquilo. Você presenciou algo do tipo? Presenciou uma agressão? Marido batendo na esposa, namorado xingando a namorada? Entre em contato, é Disque Denúncia 181. Ajude a polícia a colocar esses bandidos na prisão. E agora mais uma exclusiva. Exclusiva de agora. Bota imagens pra gente, por favor, Mosquito. A prisão de 2 suspeitos de terem atacado a casa de 2 policiais militares. Olha só, atacaram a casa dos militares. Acharam que não ia dar nada. É exclusivo! A gente tem o momento da prisão, foi agora há pouco. Cadê o momento da prisão? Olha só, 2 suspeitos já foram pegos pela polícia. Acharam que não ia dar nada, não, eu vou lá tirar a onda com o policial lá. Jogaram o coquetel pra cima, botou fogo na casa do homem. Correram, mas correram por pouco tempo. Esses 2 já estão em cana. E tudo isso aconteceu no bairro Jonas Veiga, aqui em Belo Horizonte. E eu vou trazer para você todos os detalhes e também depois do intervalo a gente vai ver, exclusivo de novo, uma perseguição que terminou com um carro capotado e um homem preso aqui em Contagem, na Grande Belo Horizonte. Foi bagunça de carro, pedaço de carro para tudo quanto é lado, viu? E também tem o furto de cabos no bairro Santa Branca e o caso da menina Iara, que a gente comentou mais cedo. Agora, exatamente para você, 11h48, a gente volta já. Em ação, tá na tela com Pedro Oliveira, a verdade. E a gente volta a 11h51, horário de Brasília. A musiquinha tá tocando, ó. Porque tem exclusiva. É Minas em ação. Pois é, a polícia em ação na tela e a perseguição que terminou com um carro capotado e um homem preso aqui em Contagem, na Grande Belo Horizonte. O suspeito, que já era um velho conhecido da PM, estava sendo monitorado. E tinha um mandado de prisão em aberto. Tentou fugir em alta velocidade, colocando a vida de muita gente em risco, mas não adiantou. Foi preso após perder o controle do veículo e bater violentamente na Avenida Cardeal Eugênio Pacelli. E é com ele, nosso anjinho da notícia, Maicon Stallone. O carro de passeio ficou com as rodas para cima e a frente completamente destruída. Acessórios e partes do veículo ficaram espalhados por toda a Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, em Contagem, na Grande Belo Horizonte. O impacto foi tão forte que danificou a mureta de concreto, deixando os vergalhões expostos e oferecendo risco para quem passava pelo local. De acordo com a Polícia Militar, o condutor já estava sendo monitorado porque havia um mandado de prisão em aberto contra ele. A seção de inteligência do nosso batalhão, o 5º Batalhão de Polícia Militar, já estava acompanhando um alvo que é autor reincidente de roubo a cargas, inclusive na nossa área. O foragido da Justiça foi localizado próximo à Avenida Amazonas, nas proximidades do bairro Cabana, em Belo Horizonte. Ao perceber a presença dos militares do Tático Móvel, ele tentou fugir em alta velocidade, ignorando a ordem de parada. Foi tentada abordagem, mesmo com sinais, né, de emergência e a sirene da viatura, ele não obedeceu às ordens de parada e iniciou a fuga. O motorista foi identificado como Pedro Henrique Lima Silva, de 27 anos. De acordo com as informações da polícia, ele estava foragido da Justiça há 1 ano e 8 meses, com uma condenação de 8 anos de prisão. Ele é conhecido como PH. Ele envolvido em diversos crimes e o pior deles, né, o mais conhecido, a modalidade é roubo à carga. Na visão da Polícia Militar, Pedro Henrique não obedeceu a ordem de parada, justamente por estar ciente do mandado de prisão que havia contra ele. E a gente acredita que o único motivo dele ter tentado a fuga foi pelo fato de estar com mandado de prisão em aberto, já condenado, sem direito mais a recurso.
parte da avenida precisou ser interditada para os trabalhos dos bombeiros, que jogaram serragem na pista devido ao vazamento de óleo. O trânsito no sentido São Paulo ficou congestionado, exigindo paciência dos motoristas que passavam pelo local. A fuga de PH colocou a vida de várias pessoas em risco. Sim, Stallone, a perseguição ela se estendeu cerca de 2 quilômetros e quando chegou aqui nessa altura da Cardeal Eugênio Batelli, ele perdeu o controle, bateu na mureta, veio a capotar e o veículo ainda se arrastou por vários metros, né? Como o senhor já deve ter feito a imagem. E ainda assim, mesmo capotado, ele ainda tentou evadir pelo vidro de trás do veículo que já estava estourado, mas ele já estava cercado, foi detido, preso e assim, sendo apresentado à autoridade de polícia judiciária. O tático móvel, sempre altivo e vigilante, segue firme no combate à criminalidade, na captura de foragidos da justiça. Sim, o tático móvel do 5º Batalhão, né, os AIGAs aí da 7ª CIA Tático Móvel, sempre reprimindo a criminalidade violenta organizada aqui na área da unidade. E é mais um exclusivo, viu? O pessoal do Tático Móvel do 5º Batalhão brilhando, prendendo. Bota a imagem aí de novo pra gente ver o estrago, a confusão que foi essa perseguição. E esse bandido era um velho conhecido da polícia e foi capturado. Presta atenção, já vinha sendo procurado, ó, há tempos. A polícia monitorou, olha só, olha o estrago. Olha lá, a gente vê que a barricada, foi montada a barricada lá. Ele atingiu, foi pra cima do cimento, foi com tudo, o carro capotou, virou. Olha lá, a bagunça de carro, olha lá. Ainda atrapalhou o trânsito, né? Porque o povo vai parando pra ver, é curioso. O povo vai parar pra ver o acidente. Olha só o estrago, mas foi bom, foi coisa boa. A gente teve ali a prisão desses 2 suspeitos que já eram conhecidos da polícia. E agora a gente vai para uma outra reportagem. 2 homens foram presos em Montes Claros após serem flagrados com êxtase, crack e 18 celulares. A nossa Radassa Victória está ao vivo de novo, trazendo para a gente todos os detalhes. Ô Radassa, que história que é essa? Mais 2 presos? Bom dia. Bom dia, Pedro, todos que acompanham o Minas em Ação. Uma denúncia de som alto levou a polícia a descobrir um esquema de tráfico de drogas e crimes cibernéticos lá em Montes Claros. 2 homens de 22 anos foram presos em flagrante. A abordagem aconteceu no bairro Monte Sião, depois que os policiais receberam informações de que no local transitavam alguns usuários de droga. Durante as buscas foram apreendidos 24 comprimidos de êxtase, 70 pedras de crack, 7 porções de skunk, além de munições e uma balança de precisão. No carro de um dos suspeitos, a polícia ainda encontrou um jet loader com 6 cartuchos de calibre 38. E dentro da casa, os militares localizaram outros 18 celulares que, segundo a PM, eram utilizados para a prática de estelionato e outros crimes virtuais. Os 2 homens foram levados para a delegacia, onde vão responder pelos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de munição e crime cibernético. É com você, Pedro. Pois é, Radassa, obrigado pelas informações. Polícia também de Montes Claros brilhando aqui no Minas em Ação. E agora já é o 6º exclusivo. Bota o exclusivo aqui, ó, Mosquito. Como diria o Marcelo Rezende, dá trabalho para fazer. Olha essas imagens aqui, ó. Essas imagens fortes, 2 suspeitos passando na rua, aqui em Belo Horizonte, no bairro Jonas Veiga. Olha lá, ali moram 2 policiais, veteranos. Eles abrem ali abrem fogo, né, você vê? Uma bomba e jogam dentro da casa dos militares. Olha lá, olha lá, olha lá. E ainda parece que tem uma arma de fogo ali. Ali, naquele rapaz de vermelho, parece que ele atira contra a casa do policial. Além de tacar ali a bola de fogo, ele vem atirando contra a casa do policial. É um flagrante exclusivo nosso. Esses 2 suspeitos foram presos agora e essa ação foi registrada por câmera de vigilância. De acordo com o boletim de ocorrência, nessa residência residem 2 militares. Durante o carnaval, eles estavam viajando. E aí, para poder tentar intimidar os militares, tentaram o quê? Botar fogo na casa? Mas que incrível ideia! Ah, faça mais isso. Olha lá, presos. Que bonitinhos, olha lá. 2 suspeitos, o de vermelho com a arma nas mãos, joga uma bomba dentro da casa com fogo. Olha lá, um coquetel, bota fogo na casa do homem, dos policiais, e aí saem correndo.
o de vermelho sai atirando. Olha lá. Sem nem sequer olhar para trás. Olha lá. Olha que ideia de jirico. E se passa uma criança ali na rua, na hora? Passa uma mãe com a criança, uma família completa dentro de um carro, mas graças a Deus foram presos. Já foram presos. 11h59, mais um exclusivo fica para conta aqui por Minas em Ação. E agora a gente fala com ele, o rei do esporte aqui na Rede Minas, nosso querido Pedro Rocha, que também é Pedro Santos. Ô, Pedro. Não, Santos é você, querido. Tudo bom? Tudo um abraço para você. Bom dia ainda, né? Um minuto para medir. Olha lá, 11h59. Sou só um operário, meu amigo. Tudo bom com você? Ô, Pedro, tudo ótimo. Melhor agora vendo essa lata bonita sua por aqui. Até parece, querido. Até parece. Ô, Pedro, me conta aqui. O Atlético goleou o América e praticamente garantiu mais um título mineiro. E agora a gente tem no Primeiras Esportivas, eu tenho certeza que você não vai deixar perder isso, né? Com certeza, vamos falar dessa primeira decisão, né? Afinal de contas, uma decisão em 180 minutos, nos primeiros 90, aí o Galo goleou o América. A gente vai falar da arbitragem, vamos falar do erro do Jori, goleiro do América, vamos repercutir bastante tudo do clássico, vamos falar do Cruzeiro também, vamos falar de Supercopa Feminina e, claro, você está acompanhando o vôlei na tela da Rede Minas, tem Sul-Americano de vôlei amanhã. Você também vai saber tudo conosco aqui. Pois é, o famoso chocolate, né, Pedro? Exatamente. Pois é. Nem é fácil. Um abraço para você, amigo. Até semana que vem. Tchau.